Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje eu quero falar sobre o Papa Pio XII, né? Por recomendação de alguém que assistiu o nosso canal aqui. E ela falou, fala alguma coisa sobre o Papa Pio XII, né? Como eu não sabia nada sobre o Papa Pio XII, né? Eu fui lá estudar para poder falar com um pouquinho de propriedade, né, gente? E aí eu confesso, cara, que ficou bem difícil por quê? Porque estudar só através de artigos de internet, né, é complicado, porque eu vi um monte de gente dizendo que o Papa Pio XII era um monstro que ajudou o nazismo a matar judeus, e eu tenho o outro lado da história, que são pessoas dizendo que ele é um herói e que ajudou a salvar muitos judeus, ok? Então, daí eu fui atrás de ver várias coisas, né, para tentar somar o máximo de informação possível, para ver o que fazia um pouco mais de sentido. E para mim, o que fez sentido na história do Pio XII, e agora eu quero fazer uma pequena ressalva na questão do histórico da Igreja Católica. Desde que eu já falei aqui a história do Dámaso, né? Gente, pasmem, hoje ele é São Dámaso, graças à informação de um outro amigo do nosso canal aqui, que também relatou que ele ficou muito impressionado com a versão que o David Icke fala sobre como foi constituída, como apareceu a Bíblia. Aliás, eu já tenho vários programas aqui no meu canal também já falando sobre o David Icke. Eu fiz o programa O Plano da Monsanto para a Aniquilação da Agricultura Familiar. Procurem no meu canal lá, pessoal, né? Aí o pessoal diz, o David Icke é um viajão fica falando coisa. Então, já que eu entrei nesse assunto, eu vou ter que dar agora um pequeno adendo sobre o David Icke e depois a gente volta para o Papa Pio XII, ok? Gente, olha o que aconteceu na questão do David Icke, isso é bastante importante. Eu vi o David Icke falar sobre uma técnica. Para começar, o David Icke fala sobre os arcontes. Os arcontes no meu canal tem sido um assunto polêmico, bastante falado. Então, uma das primeiras vezes que eu ouvi falar, antes do Yuri ainda, sobre os arcontes, quando a primeira vez que eu tive contato com o Yuri, eu já sabia dos arcontes, já tinha estudado a história dos cátaros. Estavam lá na França, na Montanha dos Pirineus, no Castelo de Montségur, 1400 depois de Cristo. Na verdade, 1000 anos depois que foram considerados apócrifos os livros dos gnósticos, lá quando foi constituída a Bíblia, né? Que foi na época de 400, e lá eles eram conhecidos, 400 depois de Cristo, lá eles eram conhecidos como os gnósticos, e os cátaros são nada além de os descendentes dos gnósticos, ok? Então, e nos cátaros, eles já falavam sobre os arcontes, né? Tem um livro na Ramage que o Yuri já colocou aqui para nós. Então, muito antes de eu conhecer o Yuri, eu já tinha ouvido o David Icke falar sobre isso. E aí, além dos arcontes, o David Icke também fala desse plano de governo mundial, ok? Dessa nova ordem mundial. No que muitos dizem que ele está viajando, mas eu, sinceramente, de tudo que o David Icke apontou e que eu fui estudar mais minuciosamente, esse cara não é louco, esse cara sabe muito bem o que está falando, e louco é quem não dá a atenção de pelo menos pesquisar o que ele está dizendo, ok? Então vamos lá. O David Icke, ele coloca nesse programa que tem uma técnica da Monsanto, né, através das sementes híbridas, do sistema de comércio que eles empregam, de ir dominando as agriculturas nos países, né? E com isso, quando eles tiverem uma grande dominação sobre o mundo, eles vão impor o que eles quiserem, por causa que eles vão dominar a produção de alimento no mundo. E tu tem alguma dúvida de que quem controla a alimentação do mundo vai ter controle sobre o povo? Alguém tem alguma dúvida disso? Então tá. Então o David Icke falou lá naquele plano, né? E as pessoas, pô, mas será que é? Será que não é? E ele menciona o Brasil. O que está acontecendo no Brasil? Eu fiquei de horror com aquilo. E engraçado, né? Alguém desses contatados e coisa e tal, que eu estava conversando no meio dessa caminhada toda, nesses últimos 5 anos, me colocou ali assim, olha, Luciano, às vezes as coisas acontecem de uma forma meio engraçada, às vezes o universo está querendo te mandar um sinal, então fica atento na seguinte. Por exemplo, tu entrou na internet para pesquisar um assunto, aí passou um tempinho, tu ligou a televisão e por acaso tu botou num canal que estava passando justamente sobre aquele assunto, algum link, né, alguma coisa relacionada com aquilo que tu estava pesquisando. E isso são indícios de que alguma mensagem está tentando chegar para ti. E eu comecei a ficar atento a essas coincidências da vida, né? E olha o que aconteceu. Logo depois de eu ter assistido na internet o vídeo do David Icke no mesmo dia, gente, no mesmo turno, se eu não me engano, foi de manhã, desliguei o computador, fui lá, liguei a televisão e estava passando um programa na televisão chamado
O Veneno Está na Mesa, que nós tivemos a versão 1 e 2 do Veneno Está na Mesa. Tem a narração até que ela é bastante engajada, a Dira Paz, né, que é uma atriz global bastante engajada nesses projetos sociais, ecológicos e coisa e tal. Então eles estavam falando lá do quê? Da Monsanto, da participação que a Monsanto teve na guerra do Vietnã, em como eles deixaram as causas dos malefícios que eles proporcionaram aos habitantes do Vietnã com o famoso gás laranja lá na época, né? Gente, na guerra do Vietnã lá, então, nossa, a coisa se estende e dá pano pra manga. Nesse mesmo documentário que é narrado tudo isso, que mostra as crianças, né, com todas as deformações congênitas que elas nasceram lá, todas deformadas em função do gás laranja que foi utilizado nos pais e nos avós dessas crianças lá na guerra do Vietnã. Olha como a coisa se estende através de gerações, né? E a Monsanto lava as mãos, né? Que Deus ajude os carinha lá. É mais ou menos essa a postura deles. Então ali está falando da técnica de como a Monsanto, é um alerta de como a Monsanto usa essa estrutura, né, para desenvolver os planos de acordo com os intentos deles, de dominação. Aí a gente diz, não, mas primeira coisa, né, aí foram 3 coisas que aconteceram que me fizeram fazer aquele programa que eu fiz falando o plano da Monsanto de aniquilação da agricultura familiar no Brasil. Então, primeira informação que eu tive, David Icke falando. Segunda informação que eu tive no mesmo dia, no mesmo turno, foi lá quando eu liguei a televisão e estava passando, vocês podem procurar, gente, O Veneno Está na Mesa, né? Documentário super embasado, consistentíssimo, posso dizer assim, né? Muita consistência no que foi apresentado ali. E aí eu digo, não, eu moro em Gramado, gente, aqui nós temos, como na nossa Serra Gaúcha, né, todos os arredores das maiores cidades, tanto de Caxias, Bento, Flores da Cunha, Gramado, Nova Petrópolis, a questão agropecuária, né, é muito forte. Nós temos muita gente que trabalha produção de alimento, agropecuária, criação de gado, porco, galinha, essa coisa toda, né. Eu digo, gente, até que ponto isso tá batendo no nosso quintal, até que ponto isso é uma coisa distante? Eis que peguei o meu carro num dia ensolarado, muito bonito de manhã, e fui dar uma volta, e sempre teve uma casa num caminho, onde eu e minha esposa gostamos muito de passear no fim de semana, assim, né, para lugares sempre distantes do centro, e lugares muito para contemplar a natureza, né, um dos nossos passatempos favoritos. Então tinha sempre uma residência, né, no meio do milharal que sempre me chamava muita atenção, e eu não sei por que razão eu acabei batendo justamente lá, as pessoas não me conheciam, ficaram meio assim. Mas, cara, a gente, em 5 minutos de conversa, nós estávamos 3 totalmente envolvidos numa coisa, e eu ficando apavorado ao constatar que o que estava sendo apresentado lá pelo David Icke e pelo documentário Monsanto está acontecendo no nosso quintal. Está acontecendo nos arredores da nossa cidade. E tanto que eu levei isso como tema de uma das nossas reuniões do nosso grupo de estudos ufológicos. Mas, Luciano, o que tem a ver com ufologia? Ufologia, gente de fora. Qual é o propósito das pessoas de fora? Alguns deles têm o propósito da dominação. Isso entra como uma das ferramentas de dominação. Entenderam onde é que está o link? É por isso que eu sempre digo que nesses últimos 5 anos, tudo que eu queria saber era se tinha vida extraterrestre. Só isso. E aí a gente começa a mexer fundo nisso aí, a gente descobre toda uma podridão no sistema educacional, no sistema monetário, no sistema político, né? E aí tu descobre sobre essa questão da nova ordem mundial, e infelizmente muita gente ainda está tratando como a teoria da conspiração. Não é teoria, é uma conspiração de fato, está andando a passos largos nos últimos 70 anos aí, essa agenda deles que o pessoal está falando, e estamos na fase final desse projeto. E é só tu olhar para o lado no mundo e ver o que está acontecendo, que tu vê que a agenda dos caras está sendo cumprida a contento aos olhos deles. Talvez não tão a contento, porque a gente soube que eles já queriam estar num ponto bem mais avançado de dominação, mas graças a muitas forças do bem que estão sendo inseridas aqui, né, com os avatares que vêm aqui abrindo os olhos e as forças do bem agindo também para atrapalhar os planos desse ar-contado negativo, né, os planos deles não vão dando tão certo. Né? Nós temos um número muito grande de pessoas aqui na face da Terra que estão sabendo o que está acontecendo e estão vibrando no bem, trazendo energia positiva para cá e conseguindo dar uma abafada nesses planos de certa forma. Mas mesmo assim, mesmo que seja a passos lentos ou de tartaruga, ou seja como for, o plano deles está indo adiante, haja visto o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Então, gente,
Aí esse cara me fala, esse agricultor, ele me diz que sim, que eles não conseguem mais o milho crioulo, como a gente chama, né? Para quem não está muito bem situada, nós temos a semente híbrida da Monsanto, que é aquela que ela só vai reproduzir se tu comprar o pacote desse tipo de semente com todo o pacote de defensores agrícolas, fertilizantes, né? Que é tudo da Monsanto. Aí a gente pode falar o famoso Roundup, né? Que agora me fugiu o nome do veneno em si. Eu sei o nome do veneno. O Roundup é a marca. O Roundup. Mas enfim, agora me fugiu. Mas estudei bastante sobre isso também. Tá querendo lampejar na minha cabeça, mas tudo bem. Daqui a pouco vem. Glifosato. Glifosato. Esse é o nome do veneno, tá ok? Da Monsanto. Então esse cara vai lá e me diz, sim, Luciano. E assim, ó, eu tentei plantar o milho de volta ali. Ele disse assim, o milho nasce, mas não dá espiga. Entendeu? E a coisa vai mais longe, Os bancos estão envolvidos nesse plano e a gente acha que é palhaçada. Aí haja vista, para quem acha que eu estou duvidando do que eu estou falando, então eu peço de novo. Pessoal, por favor, assistam o programa do meu canal lá. Eu acho que eu vou fazer um playlist novo aqui no canal e vou botar esse vídeo no playlist, tá? Nesse nível eu fiz uma pequena montagem com o depoimento do David Icke e já com os depoimentos desse pessoal desse documentário Veneno Está na Mesa. Então... fala justamente o pedacinho do David Icke, eu concentrei ali, né? Onde ele fala no plano de dominação e eu já coloco o depoimento de um agricultor aqui do Rio Grande do Sul, que é a minha terra, entendeu? E daí esse cara, ele está lá com o seu traje de agricultor, com o seu aquele chapéu de palha na cabeça, né? A camisa tá suja da lida, coisa e tal, desses nobres colonos que alimentam com muita dignidade o povo urbano, né? Eu acho que antigamente, quando eu era pequeno, quando se queria ofender um cidadão, chamava-se de colono grosso, né? Hoje eu acho que chamar uma pessoa de colono é um grande elogio. E esse colono, ele está dizendo assim, olha, lá no início da década de 80, prestem atenção, e eu quero que vocês vejam com as palavras dele lá, mas ele diz, lá no início da década de 80, o pessoal da Monsanto, nos vieram dizendo que se nós usássemos o tipo de semente híbrida deles, é o que eles chamavam de a Revolução Verde, né? Nós teríamos um acréscimo de produção e que a semente na época era mais barata do que a semente que eles compravam. Então qual produtor não ia querer investir menos e produzir mais? Esse foi o artifício. Eu uso a palavra artifício porque seria a palavra argumento usada de forma negativa. É um artifício, uma artimanha, né? Maquiavélica. Então o que aconteceu? Palavras do próprio produtor ali. Ele diz, olha, a primeira coisa que a gente percebeu depois de um tempo é que nós perdemos o controle da semente. Prestem atenção nisso. O primeiro erro que nós percebemos que nós cometemos foi que nós perdemos o controle da semente. E aí eu comecei uma movimentação, né, de geral, porque aquilo me gerou, eu não sabia em que situação estava, né, isso aí, e eu fiquei preocupadíssimo com a questão da semente crioula, da produção da semente crioula, que é aquela semente que tu planta, ela dá o fruto, né, no caso o legume, ou seja o que for, a espiga de milho, e como sempre foi na natureza, desde que o mundo é mundo, a semente daquela fruta, daquele legume, daquela verdura, ou seja lá o que for, vai proporcionar o ciclo, né? E o híbrido não, o híbrido tu planta e o fruto gerado por ele não vai dar outro fruto, não vai render de novo. Esse é o grande problema. Então eles começaram a hibridizar tudo, dizendo que são mais resistentes à praga, porque eles produzem melhores, de tamanho maior, coisa e tal. É verdade, cientificamente quando tu vai lá, tudo isso acontece mesmo. Só que é uma artimanha. O que eles não colocam, por exemplo, é que o glifosato detona toda a nossa agricultura, contamina o nosso solo, a chuva Roundup para os mananciais contamina os nossos mananciais, né? Já começa a causar a morte de toda aquela vegetação da margem do rio, né? A mata ciliar, como eles chamam, aí causa assoreamento, causa a morte da vida aqui dentro do rio, ou seja, tu mata o rio, tu matou tudo que depende daquele rio. Então olha onde é que vai indo o negócio, né? E aí então,
Tu vê, eu te garanto que esse cara que estava dando a entrevista falando que perdeu o controle da semente não faz a menor ideia de quem seja o David Icke e talvez não faça a menor ideia do plano de dominação da Monsanto. Ele sabe o que aconteceu com ele. Ele sabe que ele foi lá, que ele comprou a semente híbrida e ó, tomou. E aí era tarde. Aí eles já tinham perdido o controle da semente. Então agora eles estão vendendo um saco de semente a preços impraticáveis. Então com isso eles vão tirando essas pequenas pessoas que trabalham na agricultura familiar, que é aquela que tem sempre um cuidado maior em não botar o agrotóxico, né, em produzir com mais qualidade e tal, e o próprio meio de sustento de muitas famílias no meio rural. O que acontece com isso? Vamos olhar agora de acordo com o plano de dominação que o David Icke coloca e vamos ver se tem sentido ou não o que ele está falando. No momento que tu começa a aniquilar, né, o sistema de agricultura familiar e tu força essas pessoas a ir para dentro da cidade, tu tem um cinturão de pobreza, de desocupados, de gente incapaz de trabalhar nas tarefas urbanas, porque são pessoas que têm todo um treinamento agrícola, sempre trabalharam com a terra, a vivência delas é aquela ali. Eles vão ter, o que vai sobrar para eles? Que são os mestres em produzir as coisas e tal. Tira isso deles e coloca num mundo de computador, de gente que sempre trabalhou com a natureza e vai ter que trabalhar agora só com meios tecnológicos. É claro que tu vai ter gente ali desprovida, né, de recursos, embora muito intelectuais, às vezes, coisa e tal. E aí o que acontece com essas pessoas aí? Vão virando massa de manobra, vão ficando na mão de quem controla, por causa que vão depender de quem paga salário. Antes deles produziam o seu próprio alimento, agora eles vão ter que comprar o alimento. E por outro lado nós temos aqui então, quem é que vai substituir essa agricultura familiar? Grandes corporações. Aí eu pergunto para vocês, olhando as grandes construtoras, as maiores corporações, aonde o grande objetivo é sempre o crescimento, a expansão, né? Tu vê algum tipo de exemplo ético, moral, né? Não. A gente vê só o pessoal sempre detonando a parte mais fraca nos seus próprios, né, para os seus próprios objetivos, suas próprias conquistas pessoais, os seus próprios. Então haja vista aquele super porto, mega porto que foi criado pelo Icke Batista, né? E que desapropriaram um monte de gente, e essas pessoas foram tiradas, foram expulsas de suas terras, não foram ressarcidas, né? E aí a gente vê aquela fortuna toda indo parar na mão dessas pessoas que já eram milionárias, e aí tu pergunta para eles, né, alimentar o seu império, e aí o que nem o David o Icke Batista, desculpa, ele ganhou aquela concessão daquele porto, né? Aí entraram todos aqueles milhões, ocuparam aquelas pessoas, prejudicaram diretamente a vida, e impuseram sofrimento à vida daquelas pessoas que foram expulsas. Pra quê? Com qual objetivo? Qual finalidade? Entendeu? Então é assim, ó, é dessas pessoas que dominam, né, as grandes corporações. Haja vista também os irmãos Batista lá, Wesley e o Joesley, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, eu digo lá o Joesley Presley, o Elvis que mexe a pelvis, os peão lá, né? Aí tu vê o tipo de mentalidade deles, né? Quando eles vão lá, quando um deles é flagrado numa gravação dizendo: ai, mas se me prender, um milhão lá pro cara pra ele me trazer um café com uma torradinha com margarina. Mais 1 milhão, cela com 8 pessoas, mais 1 milhãozinho pra tu botar numa cela com 4 pessoas só. Ah, pra pegar sol, 2 horas de sol, não, mais 1 milhãozinho pra tu me dar 4 horas de sol em vez de 2. Entendeu? E aí esse cidadão foi flagrado e isso vai pro ar e todo mundo vê o tipo de mentalidade que assola a mente dessas pessoas aí. E aí tu me diz que tipo de desenvolvimento espiritual tem esse cidadão aí. Merece ou não merece estar fechadinho lá? É isso que eu digo, é esse tipo de gente que causa o desequilíbrio. Eles já têm para si o que as suas próximas 5 gerações, mesmo vivendo luxuosamente, acham que não gastariam. Mesmo vivendo luxuosamente. Mas não é o suficiente. Eles têm que querer mais, querer mais, querer mais, e para isso causam sofrimento, né? Impõem verdadeiras barbaridades na vida das pessoas. E aí tu se pergunta, né? Que mundo é esse? Que pessoas são essas, né? Então vejam bem, gente.
onde vai a coisa. E olha que esse programa não é para falar do Pio XII, né? Mas é para isso, para vocês abrir os olhos em questão a relação da nova ordem mundial. É fato, não é teoria, não é teoria da conspiração. Então, para quem estudar mais profundamente vai constatar isso, ok? E dentro dessa teoria da conspiração, a gente volta lá para o nazismo e o sionismo, que eu tinha falado ainda no outro programa que eu tinha gravado anterior a esse aqui, ok? Então aqui, ó, o Papa Pio XII, né? Onde é que entra sionismo e nazismo nessa história? Primeiro, o Papa Pio XII, Eugênio alguma coisa, eu não sei, Pio XII, né? Ele foi Papa durante o nazismo. Então, uma das coisas que me chamou a atenção desse Papa foi o depoimento de algumas pessoas que ainda estão vivas e que eram crianças na época, evidentemente, e disseram que eles só foram salvos porque alguns segmentos dentro da igreja usaram as igrejas, né, para esconder judeus. E daí até que existia um comentário comum entre eles de o risco que o Papa Pio XII estava correndo ao proteger essas pessoas, tendo em vista o que o Hitler estava fazendo com quem protegia os judeus, né? Então, dentro deste ponto de vista, para mim, o Papa Pio XII é um santo. Eu acho que quando rolou a atitude de salvar seres humanos daquela degradação, aquela situação degradante a qual o Hitler estava impondo aos judeus, né? Qualquer ato de apoio, qualquer ato fraternal, qualquer ato solidário, era a palavra que eu estava procurando, qualquer ato solidário a esse povo aí, eu acho que é extremamente louvável, como é louvável qualquer ato solidário aos venezuelanos que estão adentrando Roraima, né, aos cidadãos de Alepo que estão fugindo de Alepo, aos refugiados da Síria, né, o que já aconteceu em Sudão, na África do Sul, em todos esses países onde tem as rebeliões, e esse povo que foge da guerra, que não quer guerrear porque não concorda com os propósitos, é um povo que quer viver em paz. Aí eles são expulsos de suas terras e às vezes são, em alguns casos, muito mal acolhidos também aonde eles chegam, né? Então qualquer atitude de receber o ser humano, de acolhê-los, independente de raça, cor, credo, classe social, eu acho que é extremamente louvável. Esse é o ensinamento do nosso Mestre Jesus Cristo. Esses são os ensinamentos de Chico Xavier e de todos os outros que são grandes avatares, que são grandes... são bússolas espirituais, né? São faróis espirituais que nos indicam a direção do caminho certo a ser seguido, né, gente? Então, então o Papa Pio XII é um santo, né? Eu vejo como elogiável essas atitudes protecionistas em relação ao povo judeu. Só que a gente tem que fazer algumas ressalvas porque a gente não sabe do contexto todo. Quero eu acreditar no profundo do meu ser, principalmente na parte mais humana que me toca, de que esse Papa Pio XII era um sujeito realmente iluminado, que era um sujeito realmente regido por inspirações divinas, né? E que teve nesse ato o seu maior ápice de iluminação humana no sentido de amor ao próximo, ok? Porém, a gente tem que levantar uma questão agora de da onde veio realmente o grande ódio do Hitler. E aí eu falei no último vídeo um pouquinho sobre isso, sobre o Hitler, sobre um cara chamado Heinrich Jagoda, e agora vamos nos aprofundarmos nessa questão, ok? O Hitler, enquanto esteve preso, escreveu um livro chamado Mein Kampf, que em alemão quer dizer Minha Luta, né? E tem um vídeo na internet de um canal que eu gosto muito, de um cara chamado Guerreiro, um gurizão aí, que ele faz estudos profundos e ele traz pra gente algumas situações que ele grifa nos livros, né, para fazer as comparações, para que a gente assimile essas informações e tente tirar, né, alguma coisa proveitosa disso tudo. E eu acho bem interessante, recomendo o canal Guerreiro. Botem lá, gente. Procure
os vídeos dele sobre o protocolo dos sábios do Sião, que ele conseguiu os dois livros, ele conseguiu o Mein Kampf e ele conseguiu o livro O Protocolo dos Sábios de Sião. Ambos livros proibidos em muitos lugares da Europa, né? Tem muitos lugares, se tu for preso, se tu for flagrado portando um livro desses, tu pode ser preso. Então tu vê que o negócio é bem mais duro, né? E no livro Mein Kampf, segundo os estudos desse guerreiro, que eu não vejo nenhuma razão para não dar crédito, né, a esse trabalho bacana que esse cara fez, ele coloca lá que e eu juntei as informações que o guerreiro colocou com algumas outras pesquisas que eu fiz sobre o Henry Yagoda, e realmente, pelo que eu vi, ele não está fazendo besteira, pelo menos o que ele fala corrobora com outras fontes que eu pesquisei, ok, gente? Então, assim, ó, o Hitler, na verdade, o grande ódio dele, segundo até as constatações que o próprio guerreiro fez também ali, ele diz, cara, eu comecei a pesquisar um monte de discursos que o Hitler fez e não conseguia encontrar o que é muito falado, né, é de conhecimento normal atualmente, quando se fala de nazismo, a questão que o Hitler pregava a pureza da raça, que o intuito dele era a pureza da raça e não sei o que, não sei o que. E o engraçado é que, ao ouvir aqueles discursos inflamados que o Hitler fazia, não se encontra alusão a esse objetivo na questão da guerra. Contra os judeus, sim, mas essa questão da supremacia racial, da pele branca e do olho azul, e da purificação da raça ariana, então aí tem muita coisa que realmente tem a ver ali, mas a forma como ela foi exposta, sendo como se fosse o grande objetivo do Hitler, não está batendo bem, né? Quando a gente começa a estudar um pouco mais profundamente, primeiro, a gente vai descobrir que, claro, nada do que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial é louvável. É totalmente deplorável o que ele fez com 5 milhões de judeus. Porém, a gente tem que lembrar, né, o que pode ter sido o gatilho desse Hitler, do ódio que o Hitler tinha contra os judeus. E aí é outra coisa onde a gente erra, porque na verdade o ódio do Hitler que se disseminou contra os judeus foi contra uma classe de judeus que eram os sionistas, era um movimento político dentro da comunidade judaica que era o sionismo. E novamente, não podemos generalizar. Hoje a gente encontra na internet depoimentos super inflamados de judeus contra o sionismo, contra os judeus sionistas. E até eles dizendo que eles estão sendo injustamente alvo de ódio de muitas pessoas que não sabem o que realmente acontece, que não sabem separar o judaísmo do sionismo. Da mesma forma como tinha muita gente na Segunda Guerra Mundial, logo depois, que não sabia separar o germanismo do nazismo. Eu moro em Rio Grande do Sul, e aqui em Caxias do Sul, que é minha terra natal, nós temos a Festa da Uva, que hoje é um grande evento nacional, feito de cada em dois anos, né? Mas muito lindo, as pessoas vêm, acham os desfiles maravilhosos, mas qual foi o propósito? Por que começou essa questão da Festa da Uva em Caxias? Né? Foi a necessidade que os nossos agricultores italianos e alemães eles tinham na época, por causa da visão que foi erroneamente imposta sobre os italianos e sobre os nazistas e sobre os alemães, melhor dizendo, né? Nem todo italiano, né, era aliado dos nazistas, nem todo alemão era aliado dos nazistas. Então tinha muita gente que vivia aqui que não tinha nada a ver com os propósitos de guerra que fizeram a união entre a Itália, Japão e Alemanha, né, os nazistas, daquela segunda, contra o resto do mundo. Então eram os aliados contra essas três potências, os japoneses, os alemães e os italianos. Então, quando terminou a Segunda Guerra e os alemães perderam a guerra lá, né, consequentemente os alemães, os italianos e os japoneses perderam a Segunda Guerra Mundial, lá em Caxias, né, e não só em Caxias, como no Brasil inteiro, começou a haver uma certa, não vou dizer uma perseguição, né, mas, ou seja, os alemães e os italianos que aqui moravam, às vezes concordando ou não com a guerra, né, discordando ou não com a guerra, melhor dizendo, rolou bastante pressão, né, rolou aquele distanciamento com eles e tal, né.
Então isso estava sendo negativo para os negócios em Caxias do Sul, e então eles resolveram criar a Festa da Uva justamente para dizer, ó gente, não tem nada a ver, aquele povo brigão lá com a gente que está aqui, a gente veio aqui para cuidar da nossa vida, para desenvolver esse lugar e tal. Então a Festa da Uva foi uma tentativa de reaproximação entre os nativos aqui do Brasil e os imigrantes alemães e italianos. Resultado daquele preconceito que gerou, né, contra os alemães na Segunda Guerra. E aí por isso que eu faço questão de enfatizar, nem todo alemão é nazista, nem todo judeu é sionista. Então, gente, a verdadeira procedência do ódio de Hitler, e que foi generalizada, acho que aí foi o grande erro do cara, foi de estender o seu ódio a todos os judeus, sem fazer, né, a separação do joio do trigo. Digamos que os judeus, entre a comunidade judaica e o joio, estava no sionismo. Da mesma forma como o mundo vê o trigo na comunidade germânica e o joio especificamente no nazismo. É a mesma coisa, o mesmo exemplo, né? Então, o livro, que é proibido em vários lugares da Europa, do Protocolo dos Sábios de Sião, ele prega justamente a supremacia judaica. Né? Então, tinha um grupo de judeus que são os sionistas, e são os judeus sionistas que comandam o mercado econômico mundial até hoje, né? Haja vista os depoimentos de Karen Rudis e de diversas pessoas que estão envolvidas, o próprio David Icke, né? Então uma coisa leva a outra e está tudo meio interligado até hoje, né? Então, outra coisa que as pessoas não sabem é que, de certa forma, por debaixo dos panos, né, alguns judeus até incentivaram o Hitler no início da movimentação toda a empoderá-lo, mas com o intuito de usá-lo como uma marionete, tiro que sai pela culatra. O Hitler, já avisado pela vivência dele, do que tinha acontecido na época de Heinrich Jagoda, eu já vou mencionar isso, né? Ele disse, eu vou ser a cobra que eles vão criar no quintal para depois morder suas próprias canelas. E foi exatamente isso que aconteceu. Então os judeus, de certa forma, ajudaram no início, segundo algumas fontes históricas que tem por aí, né? Também há controvérsias nesses relatos, mas acho que vale a pena serem observados, né? De que eles ajudaram, de certa forma, a empoderar o Hitler no intuito de usá-lo como marionete, só que o tiro sai pela culatra e o Hitler acaba mordendo eles, né? O Hitler, a cobra que eles criaram no próprio quintal. E o ódio do Hitler sobre os judeus é porque justamente esse movimento sionista dos judeus é o que tinham já desde aquela época e que é vigente até hoje, o plano de dominação global, né? Conhecido hoje como a nova ordem mundial, ou qualquer coisa que o vale, chamem como querem chamar, mas é isso aí. Então tem um cara chamado Heinrich Jagoda que ele fez o dobro de barbaridades que o Hitler fez. Porque se o Hitler foi acusado de executar 5 milhões de judeus, esse Heinrich Jagoda, né, ele executou 10 milhões, né, de russos, soviéticos, e tem mais algum povo que foi atacado por ele. Quero trazer melhores informações para vocês ainda, né? Então, gente, então já dessa história desses judeus matando outras pessoas e querendo dominar, já causa essa grande necessidade do Hitler de acabar com o movimento deles. E talvez na cabecinha doente do Hitler, né, a melhor maneira de se defender dos dominadores é eu ser o dominador. Porque ele percebeu, pela lei da força imposta lá por Heinrich Jagoda, né, de que quem domina a arma é quem manda, é sempre o poder do mais forte sobre o mais fraco. Então, na cabeça doentia dele, então sejamos nós os mais fortes. E passou, né, a imprimir, talvez na cabeça deles, vou dar-lhe uma dose do seu próprio remédio. Entendeu? E aí rolou as barbaridades. E aí então a gente vê todos os judeus como as grandes vítimas do Holocausto, tal. E a gente nem sabe, nem é mencionado o Holodomor,
que é chamado Holocausto dos russos, dos soviéticos lá, né? É chamado como Holodomo. E o Holocausto todo mundo ouve falar. Os campos de Auschwitz todo mundo ouve falar, né? As atitudes demoníacas de Hitler todo mundo ouviu falar. E quem conhece o Henri Yagoda, que fez 2 vezes mais mal para a humanidade em termos geral, né? Então agora onde é que isso está atrelado ao Papa Pio XII? De novo, ressaltando, reforçando. Prefiro crer, né, como ser humano, que o Papa Pio XII teve uma atitude humanitária, independente das posições políticas, econômicas, né, que eram impostas dentro do comando do Vaticano, entendeu? Porque da mesma forma como tu vê às vezes um presidente que vai contra todos os interesses, né, dos seus comandados, pode acontecer com o Papa. A gente teve diversos papas horríveis, né, que faziam coisas que hoje a gente sabe aí que são totalmente deploráveis, né? E a gente raramente a gente vê o caso de algum papa que realmente fez alguma coisa realmente boa pela população. Haja visto a história do Papa antes do João Paulo II, né? Comentários ainda da minha adolescência, conversando com pessoas que falavam de história e tal, e que falavam de coisas que não eram mencionadas nos livros oficiais de história, eles dizem que o Papa antes do João Paulo II não morreu. Ele foi assassinado. E por que ele teria sido assassinado? E por quem? Então dizem as fofocas das histórias não oficiais dos livros aí, né? E há que se levar uma certa consideração, porque vendo a coisa como a gente vê, não é se duvidar que isso seja uma verdade absoluta. De que este Papa, antes do João Paulo II, não sei agora o nome dele, mas que ele teria, ao ser eleito Papa, ele teria feito uma declaração que ele usaria a fortuna do Vaticano para ajudar a amenizar o sofrimento das comunidades carentes ao redor do mundo. Pronto, logo depois disso esse Papa aparece morto. Como o Vaticano é um país lá dentro da Europa, lá dentro de Roma, onde tem as suas leis próprias, tem a sua autonomia e ninguém mete a mão no que acontece ali, ninguém foi lá fazer uma autópsia para dizer do que morreu esse padre. Então, a causa mortis desse padre, que é aceita pela comunidade terrestre, digamos assim, né, de todas as outras pessoas que convivem com essa questão religiosa do Vaticano, ou seja, né, ficaram totalmente dependentes da argumentação, da explicação, né, dos relatos feitos por quem estava lá dentro. Então, se só eu tenho total domínio do que acontece dentro da minha casa e ninguém pode entrar aqui para investigar o que acontece aqui dentro, eu posso fazer o que eu quiser dentro da minha casa, falar o que eu quiser fora da minha casa, e as pessoas que não vão vir aqui para constatar se o que eu estou dizendo ou não é verdade, vão simplesmente ser obrigadas a engolir a verdade que eu estou pronunciando lá fora. Seja ela verdade ou não. Entendeu? Então, o que foi colocado da causa mortis do Papa e o que realmente aconteceu, existe uma lacuna que não pode ser verificada, né? Então, o fato da questão de poder econômico da Igreja do Vaticano e o fato de o Papa ter feito tal alegação te dá uma motivação para o crime absolutamente plausível, contundente e totalmente dentro da realidade, ok? Então, gente, eu termino isso dizendo que não sei como classificar o Papa Pio XII, eu só consigo colocar que ele é conhecido por salvar 8.000 judeus do movimento nazista. Agora, se isso teve algum indício, alguma intenção de salvar os judeus baseado no protecionismo ao movimento sionista, aí fica difícil da gente concluir alguma coisa. De novo, quero eu dizer que acreditar que não tenha nada a ver com isso, que não tenha nada a ver com uma intenção de fortalecer ou de resguardar o movimento sionista, né? E quero crer que esse Papa estava realmente interessado em salvar aquelas pessoas por uma questão humanitária. Ok? O que colocaria esse Papa Pio XII numa condição realmente diferente dos propósitos que a gente tem observado realmente
né, por baixo do véu da Igreja Católica e do Vaticano. Então, gente, ficamos aqui com mais essas sementes para a reflexão, ok? E o buraco é um pouco mais embaixo. Então, Papa Pio XII é bom ou mal? Ainda não sei. Mas consegui jogar um pouquinho mais de informação para vocês. Aí cabe a busca de cada um. Ok? Legal, gente? Então, ó, então nesse programa pode surgir interesse pela busca de conhecimento, né? Do que é o livro Mein Kampf, A Minha Luta, do Hitler, e esse livro, o Protocolo dos Sábios de Sião. Né? Quem sai buscando informação sobre esses dois livros, a gente não começa a entender a situação econômica mundial. A gente começa a entender um pouco mais sobre geopolítica, economicamente e politicamente falando. Ok, gente? Então fica aqui um forte abraço a todos e vamos lá, vamos adiante. Valeu!